nosso convidado é um cantor de new metal cristão. Nada mais, nada menos do que Juninho Vitório, um carioca. Vai vir com uma estreia, uma novidade dia 7 de janeiro, hein? A gente vai estar divulgando esse trabalho incrível do Juninho. E pelo pouquinho que eu conheço aí do som dele, é bom demais. Eu sou suspeita de falar, é do meu tipo de som. Um pouquinho sobre o Juninho carioca, que tem inspirações de bandas como Skillet, Forte Day, Oficina G3, Fruto Sagrado e Guns N' Roses. Nascido em berço cristão, deu aquela desviadinha, né? Quem nunca, na adolescência, aprendeu violão aos 14 anos, aos 16 anos ele tinha uma banda secular, onde era guitarrista e back vocal. Como Jesus tem um chamado e propósito pra gente, mas antes ele nos põe no deserto para clamar a ele. Então o Juninho passou por um deserto aí de um suicídio e então teve um encontro verdadeiro com Jesus, e veio a se revelar o seu chamado e propósito. E agora eu quero apresentar para vocês e passar a palavra para esse servo e filho de Deus de um coração maravilhoso, Juninho Vitório. E aí, galera, tudo bom? Prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite a todos. A paz do Senhor, paz de Cristo, né? E, poxa, criei muita expectativa. Esse canal também tem deixado, assim, a gente com uma energia, né? De continuar fazendo o nosso trabalho evangelístico através desse rock and roll, né? Que é o nosso estilo, né? E algo bom de se fazer, algo com energia, com atitude. E é por aí, né? Eu caminho nesse sentido de tentar aproximar as pessoas de Deus através do rock and roll, né? E como você disse, né? Passei por algumas experiências na minha vida e aprendi com elas, né? Não acertei em tudo, errei bastante, pedi muito perdão a Deus por tudo que eu passei e fiz de errado, como até mesmo essa tentativa, né, de suicídio na adolescência. Mas eu, acima de tudo, eu agradeço a Deus pela misericórdia que Ele teve pela minha vida. Então eu passei a compor, né, canções querendo agradecer a Deus em forma de gratidão mesmo por tudo que Ele fez na minha vida. E após esse encontro, eu passei a enxergar mais o mundo espiritual, o mundo natural também, né? E comecei a ter direcionamentos para a minha vida, né? Eu mentiria para vocês, irmãos, se eu dissesse que Deus, o Evangelho de Deus, não trouxesse benefícios para a gente. Ele traz equilíbrio. A minha mente, ela vivia embaralhada. Hoje eu tenho direcionamentos através da voz de Deus, através da Bíblia, que é a nossa bússola. E o que eu tinha era muitas dúvidas também, né? A minha mente vivia embaralhada por conta das situações que eu passava no momento, né? O lar dos meus pais na época não estava muito legal, sofria instabilidades e refletia em mim. E eu sempre trabalhando, tentando manter-se firme, mas por algum momento eu não fui forte o suficiente. Mas depois que Deus brotou em mim, verdadeiramente eu aprendi com Deus, e a força vem dele. Por isso que a gente está aqui hoje. É a misericórdia, a graça, a força, tudo dele. Gente, amém? Eu não conhecia o Juninho. Nós do canal começamos agora e estamos aí fazendo parcerias com pessoas que Deus tem preparado na nossa vida. Mas assim, glória a Deus, um indica o outro, sabe? Porque, como o Juninho falou, e obrigada, irmão, por você ver isso, né, na gente, no nosso propósito. Nós somos 5, amém, né? Eu, a Dai, o Dudu, a Mica e o Carlos. A gente não se conhece pessoalmente, foi tudo preparação de Deus. O Carlos está lá em Fortaleza, a Mica está lá em Campinas, o Dudu e a Dai, que são casados, estão em Sapucaia, ali em Porto Alegre, e eu estou em Presidente Prudente, né, interior de São Paulo. Então olha como que Deus... Que lindo, né? Pega essa, né? Pega verdade. essa, olha, né? Tudo unido num propósito.
E Deus tem colocado pessoas na nossa vida que tem esse mesmo anseio no coração, né? Então, Amém. A forma como você se apresentou, como você se coloca, do desejo do teu coração é maravilhosa, irmão. Parabéns. Amém. Glória a Deus. Que a gente consiga transmitir aqui nesse pouquinho de tempo o pega essa da sua vida. Esse programa tem um tema, ele tem um testemunho, um convidado, uma rede cristã. E a música do Juninho é muito boa, eu vou repetir pra vocês, porque é incrível, a gente tem que falar muito. Corre lá, gente, corre lá. Corre lá, gente. Quem não conhece, corre lá, dá uma força lá. Corre lá, tem o Insta do Espero que Juninho, gostem, né? Espero que a galera se identifique com o som, com a letra. Letra bem legal também. Benção. E esse filho abençoado de Jesus, eu falei, irmão, vamos falar um pouco da tua história. E eu quero pegar essa da tua vida. E olha que coração, no mínimo lindo que ele tem. Ele falou, vamos falar do que é ser cristão. Jesus verdadeiro, sem interesse, salvação em Cristo. Irmão, fique à vontade. Amém. Eu começo, né, por essa questão que você levantou agora, pelo fato que a gente vive hoje em dia, né? É sempre bom a gente falar do que tem acontecido, de como está a sociedade, a visão do mundo, a perspectiva do mundo, para a gente poder entender o que Jesus veio fazer e o que ele está fazendo hoje em dia ainda, né? Então, eu queria dizer que, primeiro, por muitas das vezes, Jesus está sendo mal representado por algumas pessoas, né? Não são todas, mas muitos são mal intencionados. Então, eu já recebi relatos de pessoas dizendo, né? Mas eu vou para a casa de Deus e eu vou fazer o quê? Eu quero encontrar Deus, mas eu chego lá, aí pedem isso, pedem aquilo, e tem prática assim, prática do outro jeito e tal. Então, o que eu tenho para dizer, primeiramente, é sobre essas circunstâncias. Você precisa, primeiro, entender quem é Jesus e conhecer ele. É a mesma coisa que a irmã Taninha, por exemplo, se ela não me conhecesse, só olhasse uma foto minha, ou sei lá, escutassem falar o Juninho Vitório, e ela assim tirasse uma conclusão precipitada, um preconceito, né, sobre minha pessoa. E de repente alguém ia falar alguma coisa, só que ela não me conheceu ainda, não teria me conhecido, né? Então, a partir do momento que você se aproxima da pessoa, por exemplo, agora a gente está se aproximando um pouco mais, eu estou sabendo ainda mais sobre o propósito do canal, sobre o propósito de cada um, e assim a gente vai se conhecendo. A mesma coisa com Jesus. Não vai nessa vibe de que fazem isso, fazem aquilo. Você precisa conhecer Jesus de verdade, porque quando você conhecer a história de Jesus, é impossível você não se apaixonar por ela. Uma pessoa um Deus que veio aqui como pessoa, ele abriu mão de tudo, sabe? Simplesmente para poder trazer a salvação. O que seria isso, né? Por que precisou isso? Porque houve um pecado lá atrás, né? O pecado se originou. Então a gente foi se afastando do que é puro, da pureza. Então acabou a carne humana, o ser humano passou a sofrer muita influência do pecado. Chegou um ponto que a pessoa sozinha não consegue discernir o que é pecado e o que não é. Porque as coisas mudam, as pessoas mudam, a perspectiva muda. Então, se você não tiver a bússola, digamos assim, na sua mão, né, que hoje a gente tem o quê? Os ensinamentos de Jesus. Antes foi passado oralmente, né, e depois foi escrito para que chegasse até a gente hoje. Então, aquilo ali é a nossa bússola, né? Então, a Bíblia ela é sagrada porque ela contém os ensinamentos de Jesus. E quando você começa a conhecer Jesus, começa a se aproximar dele através da Bíblia, ela vai te direcionar até a salvação, né? Então é importante dizer isso, né? Eu quis frisar aqui por começo, porque eu recebi muitas palavras, muitas pessoas dizendo isso. E Jesus não é do jeito que pensam por aí. Não é o Deus ruim, não é o Deus que você... o pessoal também diz assim, né? Ser cristão, você não pode fazer nada. Falam que você é livre, mas você não é livre. Na verdade,
quando você é livre por Jesus verdadeiramente, você é liberto de verdade. Quando a gente passa a entender isso, a gente vê que tudo que contém na Bíblia, na verdade, é para o nosso bem-estar. É para a gente se beneficiar. Não do jeito que falam por aí, né? É uma prática que fizeram aí, vou dar um exemplo. Toca aqui nesse carro para você ter unção da prosperidade. Aí entra com o carro no templo de Deus. Aí começam a tocar ali porque querem dinheiro. Mas isso não é o evangelho genuíno, não é isso. O evangelho, ele traz algo para você que o dinheiro não pode pagar. E ninguém pode fazer por você o que Deus pode fazer por você, né? Então é mais ou menos isso que eu queria iniciar dizendo. Eu acabei de gravar a parte 2 da minha entrevista com o Batista. O irmão deve Amém. Conhecer, né? Conheço. A gente fez em 2 partes porque o áudio dele não estava legal no primeiro. Bênção, né? Todos que estão em Jesus são bênção, né? Glória a Deus, para pessoas igual a Deus tem colocado no nosso caminho para mostrar. E Jesus é tudo isso, né, irmão? Se eu escutasse o irmão falando assim, sem eu ser convertida, eu não ia entender nada, sabe? Faz 8 meses que eu me converti. Glória, hein? Glória! Quanto Deus tem feito na minha vida. Obrigada, Senhor. E tudo começou, né? Tudo isso de um anseio de levar a palavra do Senhor. Foi assim, Deus começou a me acordar de madrugada, me mandando composições. E Glória. Em pouco tempo eu conheci a Dari, que é do canal, que é idealizadora do canal. Que o Cristão Criativo ia ser uma playlist. Ela, Taninha, me ajuda a fazer uma playlist. Nossa. De repente, ela, não, vai ser um canal. Cresceu. Não, que Taninha, bênção. vai ser um canal. Topo. E aí depois veio a gente, né, ela convidou a Mika e convidou o Carlos, que ela e o Dudu deram uma entrevista pro Carlos e tal. Então, assim, como Deus foi tirando de mim, primeiro ele pediu pra eu renunciar. Renuncia a vida de DJ. Aí eu fui vender bolo no pote. Aí, não, agora eu vou te mandar música. Então, e eu pensava assim, ó, igual o irmão tava falando. Eu pensava, nossa, mas eu não vou poder pintar meu cabelo, eu não vou poder me vestir de roqueira, eu não vou poder ouvir o rock, porque pra mim, não sabia o que era música cristã. Sim, eu te entendo. Coisa mais careta, né? Então, assim, o nosso papo, ele é muito bacana, porque eu acho que tudo cabe à religiosidade, né? O meu tema do Batista foi religiosidade, mas a religiosidade, ela cabe em tudo. Porque eu sei que eu sou repetitiva nisso, mas quem não viu os outros programas que eu fiz, a religiosidade, ela me afastou de Deus. Eu ficava indo e voltando. Ela atrapalha muito. Nossa, atrapalha. Porque você não vive a palavra. E o que acontece? A gente não lê a Bíblia, né? Sejamos francos, né? Franco, Quem lê a Bíblia, né? Então, Jesus, que você me dê sede de fome para eu ler a tua palavra sempre. E isso é o que o meu irmão mais velho hoje é presbítero, ele sempre falava, Taninha, lê a Bíblia. Você tá com dúvida? Pergunta para Deus. E eu falava, pergunta para Deus. Deus fala com quem? Com os esquizofrênicos? Então, a gente é tão perdido, né, irmão? Tudo isso que você falou é tão claro para mim hoje. E a Dai foi a primeira pessoa que falou para mim assim, ó, avivamento. E eu falei, aleluia. Que isso? O que é avivamento? E ela foi me explicando. Então, quando a gente não tá em Deus, eu vejo hoje, eu brinco, né? Eu falo assim, nossa, eu tenho um outro dicionário agora, que é o dicionário de Jesus, né? Que são certas palavras. E avivamento é uma delas, né? Que eu acho que você tá buscando. Amém. A gente tá buscando. Que eu vejo assim que na cena do rock cristão, as pessoas estão ouvindo isso de Jesus. Jesus está clamando isso no coração das pessoas. Tá sim, o rock tá chegando com força, sabe? Você sente, eu tô sentindo a presença de Deus aqui conversando com você, falando sobre esses assuntos de Deus. Ele tá aqui com a gente, glória a Deus, Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é bom demais. Isso é bom demais. E isso eu já falei, eu falo brincando, mas eu falo também de uma forma assim abrangente para todo mundo, mundo entender. A gente, quando a gente tá
não tá com o coração transformado, né? Porque com Deus todo mundo tá, né? Se eu falar assim, você não tá em Deus, eu tô em Deus que eu sou convertida, eu vou estar pecando, errando e arrumando uma briga. Uma pessoa fala, como Deus não tá comigo? Você tá louca? Você vai falar que Deus não tá comigo. Mas a questão é, quando você não renunciou, né? Quando Jesus não falou no teu coração ainda para você renunciar as coisas, é uma transformação, né, irmão? Eu digo que são 3 palavras. Renúncia, constrangimento e transformação, né? Você renuncia aquilo para poder Jesus entrar no teu coração, aí você se constrange daquilo, se arrepende, larga tudo aquilo e sua vida só melhora. Só melhora. Exatamente. Daí ele pediu para eu largar a vida de DJ, aí ele me fez compositora, cantora, DJ, agora apresentadora. Olha quanta coisa, né? Glória a Deus. Então, sabe? É fantástico você estar no caminho que Deus está te mandando ir. Isso é incrível. Você está onde você tem que estar. Isso é incrível. A maioria das pessoas, quando não entendem isso, elas não conseguem fluir, porque elas começam a ir por caminhos onde Deus não quer. E Deus não permite, né? Deus trava a cena toda. Assim como ele vai liberando quando você está nele. Então, aquilo que eu brinquei no início te apresentando, que passou por um deserto, Deus faz isso com todas as pessoas. Não é que ele é ruim, como o irmão estava falando. A gente precisa aprender, às vezes são nossas escolhas também, né? Às vezes são nossas escolhas. Desculpa o latido, tá? Tem um cachorro aqui, um doguinho. Bom, o seu chamado, como que você sentiu isso no teu coração? Como que foi? Beleza. Vamos lá. Bom, vou aproveitar, né, que essa semana até contar uma novidade para vocês. Concluímos, né, mais uma música, já tá na fila aí para entrar em 2023, tá cheio de novidade. Essa se chama Dores e tem um feat com a Gabi Rox do Atos 2, né? Nossa! Então, tá pegando fogo essa música. Então por que eu tô falando, né? Queria começar falando por essa música. Porque justamente eu comecei por ela, né? Deus me deu essa canção tem cerca de, acredito eu, uns 16 anos atrás, assim, mais ou menos. Por aí, tem bastante tempo. Gente, tem quando ele me deu a composição. Essa música tá guardada? Não, calma. Eu vou chegar lá. Eu compus, né, essa canção justamente depois desse episódio que você até relatou, né, que eu passei por muito problema e tal. E depois dessa situação, né, que eu tentei o suicídio e tal, eu estava tentando organizar a minha mente, organizar minhas ideias. A vida não estava sendo muito boa comigo, eu estava apanhando bastante. Na época eu trabalhava até de motoboy, aí tinha conseguido comprar uma moto financiada em não sei quantas vezes. Aí aqui no Rio de Janeiro é meio complicado, né? Aí na época eu tinha sofrido um assalto, me levaram a moto. E para não perder o emprego, acabei tendo que alugar uma outra moto. E eu já morava sozinho, pagando aluguel, tendo que arcar com todas as coisas da casa. Luz, água, tudo que tem de gasto, né? E foi muito duro também, porque eu já estava sofrendo com a situação que eu contei aqui no início. E mais essas bordoadas também que eu acabei sentindo. E foi um dos motivos que eu cheguei a essa situação de achar que eu não tinha mais forças para prosseguir. E eu falei, eu quero acabar com a minha dor, não estou mais aguentando, né? Então eu cheguei a esse ponto extremo, mas eu agradeço muito a Deus pela misericórdia e amor dele, que ele me deu outra chance, né? Então a partir daí começa essa história, né, desse ministério. Eu chorando ainda bastante. Eu lembro que quando eu levantei, eu estava tentando orar, estava tentando me conectar com Deus, mas estava sentindo muito, sabe? Tem gente que acha que é frescura quando você está numa situação dessa, mas é muito difícil, sabe? Quem está dentro é que sabe, né? E eu não via solução, achava que não ia dar para fechar as contas todas, já tinham assaltado e tal, aquela coisa toda. Como é que eu vou pagar 2 motos? Aí eu arrumei um outro emprego, então fiquei trabalhando em 2 empregos na época. Foi duro, foi difícil, mas eu consegui superar com Deus. Então começou através da música Dores, foi por causa disso que eu compus ela. Deus, eu tentava falar com Deus e eu estava brigando com as minhas dores, né? E quando eu me levantei, eu estava assim ajoelhado na cama tentando orar, falar com Deus, e eu me levantei e fui me direcionar até o banheiro, e ali eu fui, peguei água assim na pia, abri a pia e fui lavar meu rosto. E quando eu olhei para o espelho que ficava de frente, eu vi meus olhos assim, né? Os olhos eles estavam muito vermelhos assim, de tanto eu chorar, né? Então eu olhei assim, aí essa
essa cena marcou muito. Então, quando eu voltei, né, saí do banheiro e tal, eu vim com essa frase: dores, olhos vermelhos por chorar. Aí eu comecei a compor, comecei a escrever primeiro. Aí eu fui escrevendo. Aí peguei o violão e daí começou a surgir a melodia e tudo se encaixou. E através dessa canção eu consegui me conectar com Deus, consegui aliviar minha mente e parece que a nuvem negra que existia, ela foi se dissipando e, sabe, como a gente usa, né, o termo de o mar se abriu, né? O mar se abriu verdadeiramente, o céu se abriu e eu pude me conectar com Deus naquele momento. Isso para mim foi extraordinário e dali eu comecei a ter esse encontro mais profundo com Ele. Aí veio a música toda, compus ela e tal. Aí logo em seguida eu comecei a ter uma direção de vida. Aí eu comecei as coisas foram começando a fluir e eu fui buscando a Deus, até que o antigo baterista da antiga banda, né, que eu tocava new metal no secular, a gente tocou pelo Rio de Janeiro afora aí, né, foi bênção em questão técnica, né, aprendi muito, né, a gente subiu bastante palco por aí, muitas experiências boas, né, graças a Deus, nenhum envolvimento com coisa ilícita, coisa errada, a gente só queria fazer o som, foi muito bom, experiência muito boa. E ali ele me convidou até fazer uma visita na igreja dele, né? E o que aconteceu foi o seguinte: eu já estava procurando realmente uma casa, digamos assim, aonde eu estava parecia que ainda não era ali. Isso também é muito importante, por isso que eu falei até aquela hora, né? É muito importante a gente estar onde Deus quer que a gente esteja. Então ali eu fui guiado por Deus. Quando ele fez o convite, eu aceitei na hora. Ele apareceu na minha casa que ele queria... Os pratos da bateria dele estavam comigo, que tinha emprestado e tal. Aí ele foi lá, pegou os pratos, depois de muito tempo que a gente não se via também e tal. Foi bom esse reencontro. E quando ele lançou um convite, eu agarrei na hora. Aí fui lá fazer uma visita. E quando eu cheguei lá, Deus falou muito comigo. Eu senti que era ali. Era o momento de eu estar ali. Aí fui de novo. E fui indo e me firmei. Desde então nunca mais me desviei. Só foi tendo experiências divinas, sabe? Não estou dizendo que a gente não tem aflição. O ser humano, quando ele é cristão, ele não está livre de sofrer alguma coisa. Mas quando você tem Deus... Até Jesus voltar. É a missão do inimigo, né? Até Jesus, que é santo, foi tentado, né? Foi, com certeza. E o importante é que Deus, ele está com a gente até na hora das lutas, das provas. Então você vê a mão de Deus e você vai acumulando experiências para a tua vida, tanto sua vida física como espiritual. E ali você vai crescendo em Deus. Então começou assim. Aí depois nessa igreja eu conheci minha esposa, né? Na época eu cheguei na igreja, só queria Deus. E Deus me surpreendeu. A gente se conheceu, preparou tudo. Preparou tudo. Aí a gente virou amigo ali, daqui a pouco, né? Aí aconteceu, a gente foi orando e tal, e Deus entrou com um caminho e deu tudo certo. E eu contei isso tudo para ela, né? Obviamente, ela conheceu minha história toda. E ela concordou comigo quando eu falei: eu preciso tirar essa música do papel. Ela tem muito significado na minha vida. Eu preciso também mostrar para as pessoas, para quem precisar, né? Saber que Deus também pode fazer na vida dela. Eu não posso só reter isso para mim. Pessoas, né? Sim, eu quero fazer pelas pessoas também. Né? Eu quero ser assim, um canal de Deus para as pessoas. A gente começa a ter esse anseio no coração. Sim, a gente transbordar isso. Quer transbordar. Sentirem o quanto é bom isso. Exatamente, a gente quer amar o próximo, a gente quer ver eles bem também. Então essa música foi muito marcante por conta disso. Aí logo em seguida, né, a gente conseguiu gravar essa música. Não foi a que está hoje, né? Foi uma outra versão dela. Na época a gente montou uma banda, o antigo guitarrista dessa banda também secular, ele também se converteu e está firme até hoje, toca comigo até hoje no ministério também. Glória a Deus. Mais de 15 anos tocando junto por aí afora, é bom demais, né? E agora tocando para Deus, para o Rei, né? Deus pra poderoso. Jesus é bem melhor. Para Jesus, poxa, incrível. E gravamos na época, né, Dores, e foi muito bom, tocamos por aí também, fomos convidados a tocar em muitos lugares, e a galera ali foi recebendo Jesus, isso foi muito bom, muitas experiências boas, sabe? Foi bom demais. Aí agora eu fiz uma versão dela mais, assim, com a guitarra mais agressiva,
bateria mais pegada, sabe? pesadona. Bem new metal, bem... Aperfeiçoou a canção, digamos assim. Isso, outra coisa, né? Na época tava mais na levada, assim... Talvez até um pop rock, né? Talvez um pop rock na época, mais ou menos por aí. Só que minha paixão sempre foi mais pelo metal, né? O new metal mesmo, até o metalcore também eu gosto muito, né? E agora foi uma coisa assim, uma conclusão muito boa que a gente chegou. Importante dizer também que eu chamei também a Gabi para fazer esse feat, porque também eu queria, assim, sentir de Deus, né? De que pessoas pudessem ouvir tanto as pessoas masculino quanto feminino, porque as dores que um sente o outro não sente. Então eu senti que precisava de uma voz feminina também nessa música, sabe, para poder passar. Que voz, né, irmão? Que voz. Fomos abençoados com a participação dela. Então eu quero agradecer aqui desde já a banda Atos 2 citada pelo Juninho. São pessoas que Deus, sem dúvida, colocou no nosso caminho para esse avivamento no rock and roll. O Rafa, que é o guitarrista, esposo da Gabi, que é a vocalista, ele super disposto, já passou o contato dele para mim, trocamos uma ideia, me passou o contato do Batista, ele que me passou o contato do Batista. Ah, que bênção. São pessoas de corações disponíveis. Então, sim, eles são bênção demais, todos dois, a banda toda. São sensacionais eles. De Deus mesmo. E sabe, eu tô tendo um pouquinho de contato com algumas pessoas no meio do rock cristão. E sabe aquela frase assim que a gente diz assim, Deus não dá asa pra cobra? Uhum. Sabe, porque é uma coisa meio assim, né? Quando você conversa com as pessoas, igual eu tô conhecendo você, eu conheci o Batista. Gente, é bem aquele louvor, não sei se o irmão se lembra, né? Eu não quero os aplausos, eu quero ser um instrumento, exatamente. São pessoas que você vê isso no coração da pessoa. A pessoa está para Deus, né? É por Ele, é para Ele, é tudo dele. E são que Ele cresça e a gente diminua, né? Apareça, que Ele apareça, que Ele cresça e que eu diminua. E são pessoas assim que a gente busca, né? Porque hoje os valores estão tão perdidos, gente. Os corações estão tão vazios. E é triste porque cada vez mais vai buscar onde, né? É verdade. O inimigo tá aí para distrair mesmo. Como diz uma música do Céu Aberto, da Dai, do que eu amo, que é compassivo. Não olho para os lados, não. Olhou para o lado, meu irmão? O inimigo que rouba mesmo, né? Seguir em frente com Cristo, é isso aí. Frente. Eu queria falar um negócio rapidinho. Acho assim muito legal no rock and roll, né? Na galera do rock and roll, que tem muito disso, sabe? De você abraçar uns aos outros, de trazer para perto, sabe? Não tem esse negócio, igual você acabou de falar mesmo. Não tem esse negócio de estrela, não sei o que. Nada disso. Todo mundo é irmão, todo mundo é igual, sabe? E a gente serve ao Deus soberano. O reino é esse, é um só, né? E somos irmãos. Então, uma coisa que eu digo assim, que o rock, ele traz muito de bom, né? Pelo menos até hoje, tudo que eu vivi, tem essa característica, né? De você estar ali junto, firmeza com os irmãos, né? Isso é muito importante. E há quantos anos você tá no rock cristão? Desde que eu voltei para Jesus. Desde que eu voltei para Jesus, tem muito tempo. Vamos botar aí. Deve ter uns 14 anos. Por aí. 15 anos, 14 anos, acredito eu. Por aí. Porque assim que eu voltei para Jesus, tem bastante tempo. Assim que eu voltei para Jesus, primeiro eu fiquei um tempo sem tocar, sabe? Eu fiquei assim, buscando de Deus para minha vida, né? E ali fui crescendo, fui aprendendo de Deus. Eu sempre tive muita sede por aprendizado, né? Sempre gostei de aprender coisas, sempre fui muito assim de querer aprender. E quando eu retornei mesmo, dessa vez que eu contei, né, de fato, para Jesus, eu quis me encher dele. Então eu fui ali,
né, frequentando, fui lendo a palavra, fui orando, fui buscando dentro de casa, fui buscando fora de casa, fui buscando em todos os cantos. E ali Deus foi fazendo a obra. E chegou um tempo que aí eu comecei o desejo dentro do coração, né, a chama de começar a tirar as músicas do papel. Aí na época eu cheguei a fazer parte do Ministério de Louvor lá dessa igreja. Aí em seguida depois Deus, pela misericórdia dele, me fez ser um líder do Ministério de Louvor de lá. E pudemos assim trocar muitas experiências, né, somar na vida dos irmãos também na nossa, né, e logo, né, montamos também uma banda, se chama até Banda Decaute, e foi através disso que começamos a gravar, né, a tirar essas músicas que Deus foi me dando, foi tirando do papel, e fomos gravando, né, e fomos tocando por aí. Muitas não deu para ser gravado na época, mas a gente chegava até a apresentar, né, nos locais que a gente tocava. E foi bênção demais. Aí de lá para cá, chegou a época também da pandemia, a gente deu uma pausa, né? Aí a galera também, cada um tava tendo que ver alguns conceitos, né? Uns estavam entrando na faculdade, eu acho que eu já tava... Nessa época eu tava concluindo a faculdade. Aí optamos por dar uma pausa. Só que o desejo brotou muito grande de eu continuar, sabe? E Deus foi me dando mais canções e começou a caminhar mais pra pegada que eu sempre curti na minha vida, né? Que é o new metal, um rock mais pesado, sabe? Eu compreendo. Que é o que eu já queria fazer. Eu já queria fazer isso. Só que a galera, quando a gente montou a banda, nem todo mundo ali era roqueiro assim, desse jeito. Então foi mais ou menos uma união de pessoas diferentes. Aí ficou aquele estilo ali, né, da Banda Decaute. Daí por diante, né, conforme vem dizendo do new metal, a chama foi acendendo e eu fui tentando, né, me aproximar mais desse som. Mas é um pouco difícil você conseguir gravar, encontrar assim, um produtor também que esteja assim, na mesma direção, que entenda a sua linguagem, né? E foi um pouquinho difícil. Aí Deus me abençoou, que eu encontrei o meu amigo, né? Hoje em dia meu amigo mesmo, o Josias, que é um excelente produtor. E, cara, a mente já assimilou na mesma hora o que eu queria e, sabe, encaixou tudo. Deus faz tudo perfeito. Sim. E chegou o tempo desse rock mais pesado, né? Eu jogar isso pra fora, né? Uma coisa importante. Antes também, na época da banda, o pessoal também pensava um pouco em questão de preconceito, né? Porque existe um pouco de preconceito. Quem é mais tradicional pode, às vezes, não entender o propósito, não entender o que a gente está querendo provocar, né? Que é o que? É o evangelismo através disso. A gente tem que pregar. E eu acho assim, tudo que Deus me mostrou até hoje, né? Eu sou dessa maneira, né? Não há pecado nisso, em você fazer o teu som, um rock, né? O pecado são outras situações, tudo que transgride a palavra de Deus. E a Bíblia vem dizendo o que é pecado ali, e você pode fazer o rock sem pecar, né? Você vai inclusive usar como uma ferramenta para alcançar mais vidas. E é mais ou menos por aí. Ainda mais quando é ele que te manda, né? Então. Pois é. Teve uma figura também. Né? Pois é, eu esqueci de mencionar. Teve uma figura também muito importante, um amigão também meu que, cara, assim, espetacular. O Jorginho, né? Jorginho. Ele é um produtor musical também. Ele, inclusive, foi aonde eu gravei pela primeira vez, né? Com a banda, aquela banda secular que a gente começou a conversa falando, né? Eu cheguei a começar a gravar, na época eu também compus uma música junto com o baixista, na época, né? Um amigo meu já veio até a falecer. Mas na época a gente compôs uma canção e a gente chegou a estar gravando, mas eu não cheguei a concluir o projeto. Eu gravei um pedaço com eles e tal, mas não cheguei a concluir. Mas nessa parte da conversão, né, de tirar as músicas que Deus realmente me deu, né, que partiu da inspiração de Deus, não da inspiração do homem, né, não da inspiração de mim. E o Jorginho foi um cara importantíssimo, né? Ele ali com muita paciência foi me explicando e eu fui só aprendendo,
sempre perguntei muito, ele foi como fosse um professor também para mim, né? E foi lá que eu gravei primeiro a primeira música, né? A Dores, teve a Dores, teve Eu Te Encontrei, que gravamos lá, na mesma época. Aí agora, ele também tá dentro desse projeto. Eu faço a captação de voz lá com ele. Ai, um cara excelente, um cara excelente. Ele produziu bastante gente aí da parte gospel, né? Ele produziu na época Cassiane, J Neto, né? J Neto. E teve uma galera aí da época que ficou aí bastante conhecido. E é uma pessoa muito humilde, uma pessoa de Deus mesmo, sabe? Melhor coisa é você estar cercado por pessoas de Deus. Pronto, deixa você falar um pouco, senão eu vou embora. Imagina, que é o que a gente é muita história para falar, muita experiência. Deus prepara as pessoas de coração transformado, né? Senão ele capacita esses, né? Não tem como a gente transformar um coração que não está disponível, né? É o coração disponível, né? Isso. Então quer dizer que o irmão veio de um berço cristão, não deu aquela desviadinha básica, chegou a tocar no mundo, aí passou por aquele deserto, tentou tirar a própria vida, Deus fez assim, ó, não, vem cá, filho, eu tenho algo pra você. Glória a Deus. E agora te fez um cantor de new metal, colocou pessoas na tua vida abençoadas para falar do reino Amém. E da palavra. E que família linda que o irmão construiu. Pega essa, irmão. Obrigado. Pega essa. Obrigado, irmã. Pega essa, né? Esse é o meu propósito. São os meus tesouros, Senhor. Aqui, né? Esse é o propósito aqui do Pega Essa, mostrar o que Jesus faz, Verdade. né? O que Deus é capaz. A gente traça um plano, né? Vou seguir por aqui, vou fazer isso aqui. E a gente ora errado, né, irmão? A gente ora errado, assim, Deus me dá isso. Não é Deus me dá isso, é Senhor, faz o que eu querer na minha vida. Tem sempre o melhor. Quando que você se imaginou né? Quando você imaginou que ia receber tudo isso da parte de Deus, né? Pois é. Eu poderia ter perdido tudo isso lá atrás, quando eu, sabe, me deixei, assim, partir pelas emoções, tentando resolver com o meu próprio braço, sabe? Eu quero resolver esse problema, vou acabar logo com a minha vida que, pronto, vai resolver meu problema. E Deus foi lá e me deu uma chance. Hoje eu tô aqui para honra e glória dele. Amém. E eu amo muito a Deus, não só por isso, mas como eu disse lá no início, você precisa conhecer Jesus, cara, você precisa. Eu tô dizendo assim pro pessoal, né, que tá assistindo e ainda não teve esse privilégio, né? Você precisa conhecer Jesus, de verdade. Assim, em um programa só não dá pra gente falar assim tudo. Jesus é lindo. Quando a gente fala conhecer Jesus, mudou minha vida. Quando a gente fala conhecer Jesus, é conhecer o sobrenatural de Jesus, né? Deixar Deus falar no teu coração, deixar o sobrenatural, porque uma coisa é você seguir a Jesus, né? Todos temos Deus dentro de nós. E era isso que eu não entendia, que até eu tava te falando, né? A gente não entende. Quando a gente não se deixa levar, a gente não entende o que é isso. A gente não sabe o que é isso. E fala, mas eu precisa ter um encontro, né? E quanta coisa louca, né? O meu bordão é Jesus é surreal. Jesus é surreal, quanta coisa louca, né? A gente vive, as experiências com Deus, elas são malucas, né? Então você tem que olhar pela perspectiva espiritual. Se você ficar retido ao natural, você não vai compreender. Não vai. Não dá. Olhos não veem, ouvidos não escutam, né? A gente não sente. Irmão, verdade. Considerações final pro Pega Essa. Opa! Valeu! Não posso deixar de falar, né, do lançamento. Single novo chegando dia 7 de janeiro, Liberte-me. É uma canção, assim, libertadora mesmo, como o nome já diz, né? As guitarras ali bem pra frente, agressiva. É uma canção mesmo para expulsar os capetas, sabe? Liberte-me mesmo. É um grito ali da pessoa que tá querendo se libertar e Deus vindo ali com a pressão ali do instrumental, a voz também tá pressão. Vocês, assim, precisam escutar. Em nome de Jesus, vocês vão gostar, em nome de Jesus. Amém! E agradecer... agradecer esse privilégio de estar aqui compartilhando,
falando da palavra de Deus, falando um pouquinho, né, do que eu passei, do que eu vivi, estando aqui junto com os irmãos. É um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite, tá? A gente está aí para somar com vocês, com o canal, para somar, assim, na vida dos irmãos, tá? E é isso. Vamos somar para o reino, vamos crescer o reino de Deus, ajudar as vidas que estão também passando por alguma situação. A mente, às vezes, pode estar embaralhada. Tem solução. Jesus, ele é a solução de verdade. Não é questão de jargão, não. É aquele jargão, Jesus, isso aqui é a solução. Não. Verdade. Você precisa provar, de verdade. E é isso. Jesus salva, liberta, né? Se eu pude ser salvo por ele, você também pode ser, com certeza. Todo mundo pode ser. Somos todos iguais, né? E é isso. Eu vivi aí tocando por aí, né? Tocando, vamos dizer assim, talvez sem propósito, né? Era muito bom na pegada rock, muito bom. Tocava Korn, Slipknot, Mudvayne, Papa Roach, só banda boa. São influências para mim até hoje. Parte técnica, muito bom. Aprendo muito até hoje com cada banda. Só que hoje eu levo um rock com propósito, sabe? Um rock com salvação, que é Jesus. Que não deixa esse de ter essa pegada boa, né, irmão? Essa pegada boa, só que agora tem algo ainda mais forte. Poder de Deus. Cristão, ele, né, não é livre? É livre, sim. O que Jesus diz ali na palavra dele é justamente para deixar a gente livre, manter a gente livre. Às vezes vai falar, você não pode fazer isso, nem aquilo. Não é bem assim. Você precisa se achegar mais com Deus. Você pode ser um roqueiro, você pode ser um roqueiro cristão, entendeu? Não é isso que vai te afastar da presença de Deus. É o pecado. E o pecado é o que afasta. Não essas ferramentas boas que a gente tem hoje. A internet é uma ferramenta boa. Né? Tem pessoas que demonizam as coisas, mas não é assim. É o que você faz dela. Né? Eu costumo dizer, a faca. Se você pegar a faca e furar uma pessoa, você pode até matar, se você cortar a garganta dela com a faca. Mas se você pegar, cortar um pão, eu sempre falo isso. Se passar uma manteiga e você comer, você vai estar se alimentando, fazendo algo de bom. Então é mais ou menos por aí. Você precisa entender o princípio do reino de Deus. Né? Amor, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você vai se apaixonar, aí você vai entender o que é pecado, o que não é. Aí você, por tanto amar a Deus, você vai sempre optar por ele e não pelo pecado. Essa é a beleza do Evangelho. Você vai ter paz. Excelente exemplo. Jesus te traz paz. Jesus te traz paz, te traz assim, uma certa segurança, mesmo sem você saber o que virá amanhã. Mas você tem a segurança que ele está contigo, isso é muito bom. Isso é muito bom, você tem o amparo dele. A minha maior briga antigamente era isso, era achar que eu estava sozinho, não tinha amparo de ninguém, estava sozinho no mundo. Mas quando eu percebi que Deus estava comigo, mudou tudo, mudou a história. E sempre esteve, né? A gente que nunca enxerga, né? É verdade. E aproveite, né? Aproveite para conhecer Jesus, é tempo de conhecer Jesus. Bora com a gente, bora pro rock, bora fazer um rock para Jesus. Bora pro avivamento. Avivamento, tá vindo através do rock, hein, ó. Privilégio pra gente. Glória a Deus. Privilégio. Privilégio, irmão. É isso aí. Irmão, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. É um prazer. Obrigada, Senhor, primeiramente. Amém. Que Jesus esteja sempre jorrando bênçãos na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério, que ele te traga mais composições, que seu ministério te dê mais frutos para a honra e glória do Senhor. Receba em nome de Jesus. Com certeza, vejo Jesus em você. Que as pessoas que estejam nos assistindo também sintam esse amor de Jesus, porque que eu consigo ver que você transmite, porque é isso, Amém. Cara. Olha, é isso que eu sei que o teu coração anseia e que o meu coração anseia. Então, Amém. Muito obrigada pelo seu coração disponível, obrigada pelo contato. Obrigada. Conta comigo. Pelo tempo aqui, né? Eu sei que não é por mim, nem por ninguém, é por Jesus. Mas obrigada pelo seu coração disponível. E vamos pra cima. Deus liberte-me, vem dores, hein? Eu vou divulgar depois aí. Deixa vir liberte-me. Deixa vir liberte-me primeiro. Aí depois a gente divulga dores, né? A data. Beleza? Isso aí. Tamo junto. Pega essa.